Mas Deus tem o seu discipulado. Jesus Cristo estabeleceu seu discipulado, que não é para sermos apenas eficientes, senão eficazes. E Deus, como Pai, nos transmite, nos passa seu ADN para que tenhamos um ADN não apenas eficiente, senão também eficaz. E a paternidade biológica, e a paternidade do coração, e a paternidade espiritual, seja levada a cabo por um apóstolo, por um pastor, por uma pastora, por uma bispa, tem que ser, além de eficiente, eficaz. Não tenho nenhuma dúvida que o meu trabalho tem um diferencial muito grande. Claro, você poderá duvidar ou não estar gostando de alguma parte do meu trabalho, mas no final e no trajeto que você vai ir percorrendo até o final deste vídeo e outros mais, você vai comprovar que a minha visão dos problemas psicológicos e existenciais das pessoas é uma visão muito mais abrangente que as das teorias existentes no mundo e também das ciências. Não estou subestimando a ciência, pelo contrário, eu me baseio muito nelas para me instruir e comparar os conhecimentos e também passar pelo crivo da ciência aquilo que eu já sei, ou já sabia, já aprendi, já estudei, enfim. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma visão mais profunda da espiritualidade das pessoas e também dos problemas psicológicos. Vou dizer duas razões pelas quais a minha certeza é muito grande nesta área. Primeira, temos que ter uma visão desde o nosso espírito e não desde a nossa alma. Alma é mente, vontade e emoções. Porém, o nosso eu não é nossa alma. Nossa alma é um eu que usurpou o lugar de nosso eu, desde a queda no Jardim do Éden. Mas nosso eu é nosso espírito. E nosso espírito também tem três funções, que são diferentes da alma. Por isso que é importante conhecer o espírito humano e desde essa base, desde esse patamar, julgar a própria alma e julgar todas as coisas que têm que ver com a minha alma e a alma dos outros. E o segundo item, ou razão pela qual eu tenho convicção de ter uma visão bem mais abrangente é o fato de que o intraconhecimento, ou a inteligência intrapessoal, deve levar-nos ao interconhecimento, e não o contrário. Ou seja, a pessoa que se conhece a si mesmo profundamente, na base da ciência e da Bíblia, e do autor e criador da criatura, que é Deus, quando a gente tem essa profundidade, essa oportunidade de se relacionar com o Criador, propriamente o Criador e o autor da vida, então a gente tem uma possibilidade maior de se conhecer. E quando se conhece à luz de Deus, é diferente de se conhecer pela introspecção, que sugerem as ciências. Então, espero estar sendo
bem claro neste ponto, para que você entenda que realmente estas palestras minhas têm um diferencial que você talvez vá descobrindo sozinho, mas eu estou querendo te ajudar a descobrir. Bom, agora sim, vamos entrar a um novo assunto, titulado Compreendendo as distâncias geracionais. Para tanto, eu vou me basear na teoria das gerações de acordo ao que foi descoberto, estudado profundamente, para chegarem a definições de pessoas nascidas em determinados anos, um grupo de pessoas estudadas para definir as características daquela geração com nomes estabelecidos pela sociologia. Vamos estudar um pouquinho isto, porém, ainda de maneira superficial. Por quê? Porque não é meu interesse ficar no conhecimento deles, senão fazer uma aplicação de acordo ao básico que eles me colocam nas mãos. Mediante esse básico, eu terei um discernimento e um descobrimento mais depurado das pessoas, em cada uma na sua, dentro do seu contexto da geração, como foi estabelecido, e podermos buscar o entendimento dos conflitos e dos porquês dos conflitos que há entre gerações, para que possamos chegar a um outro entendimento, o entendimento de como encurtar essa distância das gerações, como desfazer os conflitos que há entre as gerações e podermos chegar um perto do outro e nos relacionar de uma maneira muito mais compreensível para resolver os problemas que temos por causa das diferenças. Então, vamos entrar num exame bastante rápido de cada geração. A primeira geração... Bom, antes quero dizer uma coisa. Minha ótica das gerações não estarão submissas totalmente à parte teórica. Eu tomo a parte teórica apenas como um básico, como já expliquei antes. Mas também, por outro lado, eu vejo que na definição das gerações deixaram de lado alguns tópicos necessários, ao meu entender, antes de ter em conta, antes de definir as gerações. Eu creio que sim, porque mais adiante vou abordar pelo menos 3 tópicos que deviam ter sido muito bem considerados antes de separar geração de geração. E eu, ao longo de toda esta palestra, largo em espanhol, estarei sugerindo uma nova classificação, talvez com alguma nova categoria também, porém, principalmente, tendo em conta esses 3 aspectos que eu considero que são fundamentais para a classificação de gerações. Mais adiante você vai perceber. Mas então, comecemos pela primeira geração mais antiga nos dias de hoje. Presuntamente, digamos assim, presumivelmente, a mais antiga nos dias de hoje. Talvez haja uma mais antiga, bastante difícil que haja, porém pode haver. Mas
a geração à qual eu pertenço, chamada explosão de bebês, é uma geração de pais e, na mesma vez, avós. Então, eu creio que somos duplamente capacitados para compartilhar e para ajudar a muitos pais e tutores e mentores nos dias de hoje. Essa geração, explosão de bebês, diz-se que nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles homens que não morreram na guerra foram correndo às suas casas a fazer sexo, não necessariamente fazer filhos, mas os filhos se multiplicaram. E foi impressionante a multiplicação de crianças que houve naquela época. Por isso que nasci eu. Tudo estava muito fácil. E todo mundo apressado, correndo, para ter aquele momento tão agradável. Para ambos os lados, naturalmente. É o que pelo menos devia ser. Então, as pessoas que se fizeram pais naqueles dias, eles não tinham muito conhecimento da paternidade. Na maioria, só conheciam como fazer filhos, mas não como ser pais. Como até o dia de hoje, há uma deficiência muito grande nessa área. E podemos resaltar, não obstante, uma característica dessa geração, que eles estavam dispostos a recomeçar a vida sem olhar para trás, com um ânimo pronto para produzir coisas positivas para a vida, trabalhar e começar talvez do zero de novo. E tudo foi muito difícil para eles. Portanto, sem dúvida, eles nos injetaram na nossa genética algumas frustrações, alguns temores, algumas desconfianças. Será que esta mulher, na minha ausência, me foi fiel? E outros tipos de desconfianças que talvez vieram todas elas, na genética que nós herdamos. Talvez, eu não sou técnico nessa área, mas estou imaginando somente. Logo temos outra geração que segue a essa, a geração chamada X. A geração X, de nascidos entre 1960 e 1970, esta geração é caracterizada por certa resistência em relação às coisas novas. Esta geração tem muita desconfiança para as coisas novas. No entanto, essa desconfiança e esse medo para com as coisas novas, principalmente da tecnologia, também estava na geração da explosão de bebês. Muito mais. Mas não havia coisas novas nas quais fitar os olhos com desconfiança. Havia muito poucas coisas novas. Mesmo assim, essa desconfiança já estava nesses pais, com certeza. Por pequenas amostras que a gente pode encontrar no exame da questão, vai comprovar que sim. E depois desta geração de 1960
a 1970, nós temos a geração Y, nascidos entre 1980 e 1990. Se diz desta geração que elas conseguem desenvolver competências diferentes das gerações anteriores. E isso é muito bom. A gente pode assistir nos dias de hoje, relacionando-nos com pessoas nascidas nessa época, realmente elas têm bastante facilidade para aprender muitas coisas. Eu não sei se são suficientemente solidárias com as gerações anteriores ou não, mas eu creio que essa geração deveria colocar muita atenção no que vão produzir, maiormente se é filhos que vão produzir. Por que eu digo? Porque é como que está surgindo uma geração sem lastres da Segunda Guerra Mundial, sem rasgos traumáticos da Segunda Guerra Mundial, bastante desligada de muitos problemas anteriores nos seus pais e avós. Então, eu creio que é uma geração privilegiada, porém, uma geração que deveria colocar muita atenção na produção do que eles querem produzir. Junto a tudo o que eles quiserem produzir, principalmente filhos. É uma sugestão minha. Vamos adiante. Temos depois uma subdivisão na classificação de gerações com a letra W. Mas vamos passar de largo porque as diferenças com a anterior, a sua geração mãe, digamos assim, são poucas. Então vamos agora à geração Z. A geração Z, nascidos em meados dos anos 90, dizem os teóricos que tem um comportamento individualista e, de certa forma, antissocial, com um perfil muito imediatista. Eu creio que a descrição é bastante certa, sem querer ofender a ninguém. No entanto, com certeza eles tiveram em conta porcentagens muito equitativas. Com certeza, eles fizeram um estudo muito profundo para chegar a essa conclusão. Devem ter estudado muitas pessoas nascidas meados de 1990. Contudo, repito, uma de suas características clássicas das pessoas nascidas nessa época é também uma característica nas gerações anteriores, que é o egoísmo, o exclusivismo, o se fechar demais nas suas competências, um comportamento individualista e até antissocial. Eu digo porque tenho observado quão difícil é para os pais da minha idade e para os avós da minha idade, muito pior, e para os pais que são os nossos filhos, os meus, quão difícil é
eles terem uma atitude inovadora. Na questão do ADN ou DNA, na questão da herança, herência em espanhol, na questão da herança genética que vão produzir. Há muito descuido nos pais de antes e de agora também. Por que estou dizendo isto? Porque, por um lado, há um individualismo muito enfermiço, de tal maneira que a maioria da geração explosão de bebês a qual eu pertenço não querem ouvir aos outros. E eu tenho a graça de Deus de ter desenvolvido muitíssimo o ouvir empático. Sabe por quê? Nem tanto pela psicologia que estudei, senão por um capítulo de um livro do autor chinês chamado Watchman Nee. Ele diz, referindo-se aos pastores, que o homem de Deus deve saber ouvir, nesse capítulo. E quando a gente lê o capítulo inteiro, se depara com uma receita que eu nunca esqueci. E está incorporada essa receita no meu cérebro, na minha mente, no meu coração. E também na minha prática, tanto para o aprendizado como para o ensinamento. E tenho compartilhado muitíssimas vezes. E tenho a grata alegria de compartilhar com você agora 3 princípios para ouvir. O Watchman Nee diz ali que o homem de Deus que não cumpre com estes 3 princípios não é homem de Deus. Tem apenas o título de padre ou pastor, mas não é. Que tremendo, não? Pode ter todos os estudos que queira. Pode ter diplomas universitários vários, ou secundários, ou terciários. Mas se ele não souber ouvir, desde estes 3 pontos de vista, ele não é homem de Deus coisa nenhuma. E quando eu vi isso, eu amei esse ensino. Porque eu já tinha um perfil de saber ouvir. Mas agora muito mais. Eu ouço praticando, tendo em conta esses 3 princípios. E eu vou dizer resumidamente aqui, porque eu desenvolvo em outros trabalhos. Primeiro, ouvindo o que a pessoa diz. Não podemos ir além nem ficar aquém do que a pessoa diz. Temos que prestar muita atenção no que a pessoa está dizendo. Segundo, ouvir o que a pessoa não diz, porém está atrás do que disse. É subjacente ao que disse. Há uma mensagem no que a pessoa não... uma mensagem que a pessoa não verbalizou, mas está no verbo que ela usou. É sutil. Devemos descobrir isso. E terceiro princípio, devemos saber ouvir ou ler também os mesmos princípios, descobrindo o espírito da letra ou da palavra. O espírito da letra ou da palavra, dita ou escrita.
Todas as línguas do mundo têm sua própria psicologia, que chamam a psicologia da linguagem. Todas. Quando eu fui traduzir um livro do espanhol para o português, a pedido de um apóstolo de Caracas, Venezuela, o autor do livro se chama Dr. Pedro Ortiz, que agora mora nos Estados Unidos, porém ele morava em Guatemala. E ele escreveu o livro em Guatemala. E é um livro super técnico, no espanhol guatemalteco. Super técnico. É um espanhol muito difícil, foi um espanhol muito difícil para mim. Mas também porque ele usava muito regionalismo e outras formas de se expressarem em Guatemala. E o que eu fiz? Eu nunca tinha feito um curso de tradutor, mas Deus me deu uma estratégia, um método que eu criei, que eu nunca descobri esse método, talvez exista, mas eu não descobri até o dia de hoje. E esse livro eu traduzi, no ano 1995. E eu criei esse método. E eu usei a minha psicologia colocada no espanhol, que é a minha língua materna, e tive em conta o tempo todo a psicologia da língua portuguesa do Brasil. Muito tive em conta. Tanto que pesquisei muitíssimo palavra por palavra antes de traduzir aquele livro. E também, pela terceira razão, porque era um espanhol muito técnico. E me deu um trabalhão impressionante. E já que estou contando a história, eu vou contar porque eu sou feliz com o que eu faço, sabe? Sou muito feliz. E eu gostaria de passar este espírito para você, na minha fala, nos meus escritos. Aquele apóstolo me mandou um dinheiro grande em dólares de presente, em reconhecimento por meu trabalho, que eu falei que era gratuito e eu não cobrava nada. Mas, como eu naqueles anos voltei para a Argentina, eu não tinha uma conta bancária, dei a conta de um amigo, entre aspas, e o amigo se ficou com o dinheiro e nunca me deu um centavo. Porque eu consultei o apóstolo e ele me confirmou que o dinheiro ele mandou para a conta desse pastor cantor de San Rafael, Mendoza, argentino. Dou umas pistas aí para que saiba que é um... Como é a palavra em português? Meu Deus, não me vem a palavra. Um caloteiro, pelo menos próximo ao que eu quero dizer. Eu já perdoei. Que eu vou ficar ferido com uma coisa dessa? Esse dinheiro já deve ter ido para a letrina. Para, não sei, como dizem em português. Se você acha que estou falando em espanhol, procura o dicionário, porque eu não estou preparado para dar a tradução dessa palavra agora. Não lembro como se diz em espanhol, em português. Mas todas as línguas têm sua própria psicologia. E por isso, as pessoas das quais estou falando devem se preparar para passar a melhor genética,
estudando a psicologia da sua própria língua. Quando fala com a esposa, quando fala com o esposo, quando fala com os filhos, quando falam com os outros, tem que se preparar, porque palavra errada ou com uma carga psicológica errada, equivocada ou maldosa, vai ser transmitida para os seus filhos. Na Argentina é super comum, era comum, agora é super comum. Culpa do atual governo? Não. Culpa do anterior governo? Também não. Não estou inocentando a ninguém. Simplesmente estou fazendo uma leitura histórica deste mal na Argentina. Era comum e virou super comum. Qualquer coisa, até na boa, as pessoas falar infamando a mãe dos outros. É uma desgraça nacional. Eu creio que estão falando que a Argentina padeceu 2 pandemias. Não vou mencionar as 2 para não ofender a ninguém. Mas eu creio que a 3ª pandemia, só para exagerar o conceito de pandemia aplicado a isto, porque não pode ser pandemia se é só na Argentina. Eu creio que a 3ª pandemia é essa maldição que o argentino coloca sobre a mãe dos outros. Diariamente, a televisão, os meios de comunicação, é uma bagaceira. É uma desgraça, como falam, usando maldições. E essa é uma das preferidas dos argentinos. A mim não me saiu nunca da boca. Nunca. Por isso que eu tenho filhos que amam sua mãe, apesar das dores que entre eles houve em vida, que é natural. É natural. Toda mãe e todo pai ofende os filhos. E todo filho ofende os pais. Alguma vez. Então é natural. Apesar de tudo isso, eles jamais me falam mal de sua mãe, que já partiu com Deus. Por quê? Eu não sei que genética ela deu como herança para os filhos. Mas a minha foi essa. Por isso eu tenho autoridade de ensinar estas coisas. E estamos falando da geração Z. Mas vamos passar à última geração. A geração Alfa. Nasceram após o 2010. Ela tem, as pessoas nascidas nessa geração têm acesso à informação e à educação amplamente. Eu creio que é uma geração que tem tudo na mão. Não é melhor porque não quer. Porque tem tudo na mão, até os mais pobres. Eu dou outro exemplo. Agora, conheci uma pessoa, ferreiro. Sou muito amigo desse ferreiro, na cidade de Corrientes, capital argentina. Ramon Rito, o nome dele. Uma extraordinária pessoa. Eu aprendi muitíssimo com ele. Muitíssimo. Mas ele se tornou um extraordinário esposo. Ele tem uma fé absolutamente oposta à fé de sua esposa. Mas jamais
se os vê discutindo e enojados por isso. Mesmo que você chegue, como me tocou chegar de noite. Tem luz na oficina dele, tem luz na casa, porém a rua era escura. Quantas vezes eu bati a palma, porque somos íntimos amigos. E eu jamais ouvi e vi uma atitude de violência nesse lar. E sim, atitudes de amor abundantes. Vi também deles como pais para com a filha, que hoje mora em Brasília. E esse pai sempre foi muito pobre. Ouvi muitas vezes, cedinho de manhã, soldando para terminar de fazer uma caixa de ferro para lixo, porque alguém pediu ou porque ele está sem dinheiro e não há comida em casa e ele 8, 9 da manhã, como mais tardar, ele quer sair correndo para vender, para trazer comida para sua casa. E é uma família maravilhosa. Uma família com a qual a gente aprende muito. Não estou justificando a pobreza. Também não quero que os que são paupérrimos, extremos, ou que são pobres com muitas dificuldades para sobreviver, pensem que eu não sou empático com vocês e não entendo vocês. Fiz muitos estudos na área da pobreza para saber as razões da pobreza, tanto na sociologia, tanto pela antropologia, também pela psicologia e muito mais através do Ministério Cristão. E eu fico muito triste quando vejo pastores falar mal dos pobres. Padres falar, como alguns padres, de maneira categórica, diz: quer ter um carro assim? Vai, trabalhe! E o povo aplaude, pensando que palavra mais sábia. Poderá ser palavra inteligente, mas sábia não. Porque a inteligência cabe em todos os lados. Ela vai funcionar perfeitamente. Como o livro de provérbios dos judeus no Tanakh. Cabe para todos os casos, porque é inteligência pura. Mas a sabedoria não. A sabedoria só cabe quando é justa. Senão ela não cabe. A sabedoria do homem está muito além, muito aquém da sabedoria de Deus. E eu expliquei isto para que todos vocês entendam que eu realmente respeito o pobre. Mas, falando de que a pessoa muito pobre não consegue ter acesso à educação e à informação, isso não justifica que logo transmitam para os seus filhos, ou, em alguns casos até mentoreados, um ADN traumático. Não justifica. Todos podemos melhorar, se não pela educação escolarizada, pelo menos pela escola da vida. Podemos. Junte-se com gente que sabe e não com gente que está no boteco tomando bebidas alcoólicas. Junte-se com gente humilde e não com gente prepotente. E por mais pobre que você seja, como eu fui pobre toda a minha vida, não obstante, os 3 filhos
tem estudos, tem nível na educação e na instrução de ofícios e profissões, porque eu tenho me dedicado realmente com dinheiro, com trabalho, com tempo, com atenção aos filhos, para que eles sejam medianamente muito bons para mim. Agora eu quero fazer um parêntese. Enquanto você reflete em tudo o que eu estive falando, eu estou a fim de apontar alguns questionamentos que eu quero fazer, porque eu creio, como falei no começo, que a classificação de gerações está um pouco atrasada, fora de época, está sendo deficiente e poderíamos melhorá-la. Eu não sei quantos me ouvirão e darão crédito a isto que eu vou sugerir, mas eu vou questionar 5 pontos e vou terminar dando minhas sugestões. Todas as gerações mencionadas, menos a última, podem ser pais ou mentores, mas quão saradas estão para a paternidade? Eu quero que você se pergunte comigo. Quão saradas estão para a paternidade? Porque fazer um filho biologicamente é muito fácil e até vem por descuido e tristemente por maldade também. Mas quão preparados estamos para a paternidade? Segundo questionamento. Será que algumas dessas gerações não precisam melhorar psicológica e intelectualmente para a paternidade, naturalmente? Eu creio que sim. Eu que tenho muitos estudos na área, porque logo no pastorado das igrejas começou-se a falar muito sobre a paternidade espiritual. E o primeiro que me atiçou para começar a estudar isto foi um missionário da Jocum que morava aqui em Curitiba. Não sei se mora ainda, há muitos anos não sei dele. O primeiro, ele me atiçou por meio de uma publicação que ele fez, não para mim, não diretamente destinada a mim, onde ele criticava os evangélicos que estavam pregando a paternidade como um bem próprio dos apóstolos. E eu li aquilo e questionei aos falsos apóstolos, mas também questionei a posição radical do meu amigo. E a partir daí estudei muitíssimo, assim como estudei a questão dos pobres, da pobreza. De ambos casos eu tenho dezenas e dezenas de PDF guardados, e muitos dos quais já tenho impressos para o meu estudo. Logo tenho minhas próprias pesquisas dentro da Bíblia e, naturalmente, fora da Bíblia também. Terceiro questionamento. Quanto estão sendo melhores as novas paternidades e quanto ainda são eficazes as paternidades mais antigas? Aqui estou usando a palavra eficácia propositalmente e
apropriadamente estou usando essa palavra, porque há uma grande diferença entre ser eficiente de ser eficazes. Muitos que exercem a paternidade biológica ou do coração, ou a paternidade espiritual, seja apóstolo, pastor ou pastora, são eficientes, porque fazem com que os seus mentoreados ou discipulados ou filhos adquiram certas regras, certas modalidades, certas moralidades de por vida. Então, desde esse ponto de vista, eles são eficientes. Eu conheço muitíssimas igrejas que estabelecem um discipulado rígido. Por exemplo, a Batista, que tem várias batistas, várias pentecostais, várias de cada ramificação. Dou, por exemplo, a Batista. Conheço como eles estabelecem o discipulado. Eles são eficientes no discipulado deles. Por quê? Porque a congregação deles aumenta exponencialmente membros fiéis por meio do discipulado deles. Mas são todos formados quadrado, que creem somente de acordo à teologia batista e mais nada. E todas as demais religiões, inclusive a católica, fazem a mesma coisa. Eles são eficientes, conseguem o que querem. Mas Deus tem o seu discipulado. Jesus Cristo estabeleceu seu discipulado, que não é para sermos apenas eficientes, senão eficazes. E Deus, como Pai, nos transmite, nos passa seu ADN para que tenhamos um ADN não apenas eficiente, senão também eficaz. E a paternidade biológica, e a paternidade do coração, e a paternidade espiritual, seja levada a cabo por um apóstolo, por um pastor, por uma pastora, por uma bispa, tem que ser, além de eficiente, eficaz. Há uma palavra na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que muitos de vocês que me ouvem já devem ter lembrado desse versículo. É o único versículo no Novo Testamento que tem essa palavra, onde diz a oração do justo é eficaz, em algumas versões. A palavra eficaz explica em plenitude o tipo de paternidade que todo pai biológico, todo pai do coração, todo discipulador, todo professor, todo mestre, todo padre, todo pastor, todo mentor deve comunicar, injetar nos seus dependentes. Devem passar esse tipo de vida, uma vida eficaz. Por último, agora vou dar minha sugestão. Deixem tomar um gole do meu chazinho aqui para aquecer um pouquinho a garganta. Eu sugiro que se aqueles que se encarregam
de fazer a classificação de gerações. E com certeza vivem dedicados a isso para melhorar a proposta e estudar novas gerações e novos tempos, novas culturas, diferentes culturas, desde o ponto de vista da sociologia, principalmente, e da antropologia, que são as duas ciências que mais se utilizam, os que estudam a questão das gerações. Sugiro que acrescentem 3 itens. E se não acrescentarem, eu quero comunicar que nos meus estudos, minhas palestras, eu sempre as tenho em conta. Esses 3 lados da humanidade, atual pelo menos, para que possamos entender melhor as gerações que sobrevivem a nós hoje, que felizmente chegam até a explosão de bebês e talvez a anterior. E tenho em conta também as novas gerações ao olhar e observar calado, porque ninguém sabe ouvir se antes não aprende a ser calado quando deve. Isto é importante aprender. Deus tem me dado essa disciplina e tenho me aprofundado muito e criado muitos métodos e sistemas diversos em tudo isto que utilizo para me conduzir de uma maneira adequada na comunicação dos conhecimentos, mas também para comunicar e vender no bom sentido, vender no sentido de compartilhar, vender o peixe, compartilhar aquilo que Deus me deu. Não quero ser egoísta. Tudo tem um custo, mas eu gosto de ser doador. Por isso estou compartilhando com vocês agora. E vou mencionar os 3 pontos. Vou frisar a pobreza, a educação e a espiritualidade. É importante que tenhamos em conta a pobreza como um fenômeno explicável, irresolvível, um fenômeno que existe porque é um fenômeno político. Não é um fenômeno apenas econômico. Ele tem seu lado econômico, que é justamente o que mais utilizam para justificar a pobreza, ou para reclamar por causa da pobreza. Mas o fator principal da pobreza é político. Mas também há outros fatores, vários outros. Eu tenho descoberto na Bíblia 10 classes de pobres. Quando volto a mencionar pastores, porque eu sou pastor, então eu me incluo na comunidade dos pastores, e é onde mais me dói ver pecados e grosserias, coisas burdas que não devia haver na nossa classe. No entanto, estes problemas que eu estou mencionando estão também nos mentores, nos professores, nos mestres, em muitas pessoas que têm pessoas a cargo. Mas então, a questão da pobreza é um fator determinante
na classificação de gerações. Toda a classificação que existe hoje de gerações se baseou quase pura e exclusivamente nas tecnologias, nas TICs, tecnologias da informação e as comunicações. Quase pura e exclusivamente se basearam nelas. Quem usa, quem não usa, quanto usam, como manejam, como se dão, se bem ou mal, se conhecem ou não. E quando vamos incluir a pobreza como um fator que determina uma geração? Eu nasci na geração, dentro da geração explosão de bebês. Mas eu não sou uma bomba. Nunca fui. Creio que fomos muito inteligentes e sábios. Tivemos 3 filhos. Podíamos seguir tendo filhos.